som. Shavuot Tov para todos. Boa semana, que o Eterno nos abençoe nesse início de semana. Nós louvamos o Eterno por mais um Shabat na presença dEle, onde estudamos a Tua Palavra. Irmãos, eu sei que muitos de nós gostaríamos, né, Rafa, que Elohim derramasse sobre nós toda a unção no louvor, todo derramado do Teu Espírito. E eu creio nisso imensamente quando nós obedecemos a Sua Palavra, e Ele há de fazer isso sobre nós. Quando nós tivermos o mesmo parecer, o mesmo entendimento, a mesma obediência, o mesmo objetivo como comunidade espiritual estabelecida por Yeshua HaMashiach, veremos milagres, veremos as bênçãos de Elohim, e isso é o principal para nós, é a obediência aos mandamentos. E Elohim há de fazer tudo aquilo que nós almejamos e desejamos na presença dEle. Mas requer um esforço de nós, requer um esforço das nossas vidas para que venhamos andar como comunidade. Eu entendo que essa congregação aqui ela tem um papel fundamental nesse estado, de levar o ensino da palavra, de chamar o povo ao retorno. Não sei se vocês repararam, no último louvor que nós cantamos, me presta a letra dele. Nós só estamos cantando aqui o retorno. Diz assim esse louvor: Elohim, pois guarda em teus muros, ó Jerusalém. Não te calarão nem de dia nem de noite. De Adonai farão constante menção. Não darão descanso aos teus olhos, até que a graça se estabeleça. Em tuas noites não haverá paz, até que faça de ti um louvor. É promessa de Adonai. Ele está falando de Jerusalém, até que faça dela um perfeito louvor. E se alçar as suas vozes clamando, Yeshua virá, e eu vou te ensinar por que Yeshua vai ter que voltar para se estabelecer. Está lá em Isaías, no capítulo 11. Se os povos verão que a salvação vem de Sião. Está lá em Isaías, capítulo 2. Sem mais espera, a unção de Elohim começou. Os cegos verão, cativos livres serão, se clamar, Yeshua virá. Eis que o Eterno proclamou isso a toda a terra. Mesmo havendo medo em tuas ruas, algo já começou. O tabernáculo está sendo erguido nos corações daqueles que creem. Desde o estrado dos seus pés eleva-se o brado dos livres. Se clamarmos a sua voz, se alçarem suas vozes clamando, Yeshua virá. E os povos verão que a salvação vem de Sião. Isso é promessa de retorno, irmãos. Isso é promessa de Elohim, que Yeshua virá. Quer o homem queira, quer ele não queira, Yeshua virá. Irmãos, que o Eterno possa nos abençoar nessa semana, abençoar as suas vidas. Eu creio que hoje nós fomos agraciados pelo ensino da palavra. Eu falo primeiramente para mim, porque quando eu estou estudando, o Eterno ensina ao meu coração e foi gratificante ter aprendido o que eu aprendi nessa paraxá. Gostaria de falar com vocês sobre as cartas de Paulo. Como eu tinha falado, nós vamos estudar nesse início de semana e no próximo final de Shabat, nós vamos estudar acerca das cartas de Paulo. E eu queria deixar vocês bem livres para perguntar o que quiserem, irmãos. Eu já falei que eu não tenho medo de pergunta, até porque se eu não souber responder, eu tenho certeza que alguém vai se levantar para me ajudar, ou então se eu não trouxer a resposta, eu trarei em outro dia, ou se não tiver a resposta, que Elohim possa ser a resposta das suas perguntas. E eu gostaria de falar sobre as cartas de Paulo, que eu sei que muitas pessoas têm dúvida acerca da carta de Paulo. Eu sei que muitas pessoas questionam aquilo que o Paulo quer apresentar, e nós vamos atentar para as cartas de Paulo mais no próximo Shabat. Por que nós vamos atentar mais para o próximo Shabat? Porque eu quero usar aqui, irmãos, uma filosofia, mas longe de mim querer trazer um conceito filosófico aqui para a congregação, até porque eu acho que isso aqui é um mero significado que não tem muita importância para mim, mas eu quero utilizar uma coisa que o cristianismo utiliza muito, que é a hermenêutica bíblica, que eu comentei aqui um dia no Shabat de manhã. O que é mais importante para essa congregação é que essa congregação precisa cada vez mais ser estabelecida, ser definida. Hoje eu sei que nós temos uma identidade judaica. Hoje nós somos reconhecidos como uma congregação judaica, com princípios judaicos, com festividades judaicas, com características judaicas. E isso é uma identidade que, graças a Elohim, nós conquistamos. Mas o desejo é que todos tenham esse entendimento, todos tenham esse mesmo caminho, todos tenham a compreensão pelo caminho que nós estamos trilhando, que vocês estão trilhando.
Essa congregação não tem desejo de fazer com que ninguém seja alienado, ou seja, que ninguém venha a ser convencido por ensinamentos que venham simplesmente dos homens. Mas essa congregação precisa ser convencida pelo Errade de Israel, pelo único Elohim. E essas dúvidas, só quem pode te responder e te esclarecer é o Elohim de Israel. Eu quero deixar bem claro que as dúvidas que muitos de vocês têm acerca das cartas de Paulo, eu também já tive, e eu tive a preocupação de buscá-las diante de Elohim, e eu consegui sanar as minhas dúvidas, eu consegui tirá-las, porque eu consegui compreender todo o contexto que está descrito na palavra. E mais uma coisa que eu quero te falar, irmãos, nós temos um papel fundamental de sermos luz da palavra, de sermos o luz da Torá, de sermos instrumento para que as pessoas retornem para esse retorno que está profetizado aqui neste louvor, para que as pessoas retornem para as profecias descritas em Isaías, para as profecias descritas em Deuteronômio no capítulo 30, para que as pessoas retornem para as profecias descritas por Ezequiel, para as pessoas que retornem para as profecias feitas por Yeshua HaMashiach. E esse é o nosso papel, chamar o povo de volta para esse retorno. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos na nossa frente o ensinamento de Paulo que diz que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, entendendo que eles têm bênçãos a nos dar, que eles são irmãos, são servos de Elohim. Muitos estão distantes, mas muitos são servos, muitos têm temor, muitos desejam servir Elohim verdadeiramente. Porém, existe uma alienação estabelecida sobre Roma no pensamento de muitas pessoas. Mas o nosso papel principal não é simplesmente falar, mas ser exemplo vivo da palavra, ser exemplo vivo de obediência à Torá, ser exemplo vivo de obediência às festas bíblicas, ser exemplo vivo de obediência e ajuda ao necessitado, ao órfão, ao aflito, ao estrangeiro. Esse é o nosso maior exemplo, esse é o nosso maior chamado. Aí sim Elohim vai levantar aqueles que hão de ajudar nessa seara que é tão grande. Nós precisamos ser exemplos vivos da palavra. Hoje nós aprendemos que a luz de Elohim precisa resplandecer sobre nós. Irmãos, o que é a hermenêutica? E eu quero ser bem claro aqui que eu quero entrar nesse conceito porque o cristianismo usa esse conceito da hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação, que pode referir-se tanto à arte da interpretação ou à teoria e o treino da interpretação. O termo hermenêutica provém do verbo grego hermeneuem, e significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir. Significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. Esse é o conceito da filosofia da hermenêutica, dessa ciência. É trazer a interpretação de um texto bíblico. Você lembra que eu falei uma frase que ela é dita pelos aqueles que estudam a hermenêutica, que diz assim: analise um texto dentro do seu contexto para que você não crie um pretexto. Ou seja, sempre que você for fazer uma exegese, exegese é um conceito, é uma afirmação que você faz de algum texto. Quando você for fazer um exegese, faz uma teoria, um conceito baseado dentro do texto e do seu contexto. Não simplesmente dentro daquilo que você imagina que deve estar escrito. E eu quero utilizar essa filosofia para começar, irmãos, a falar acerca da Torá, a falar acerca das cartas de Paulo, a ensinar acerca das cartas de Paulo. A hermenêutica tradicional, que inclui a hermenêutica bíblica, se refere ao estudo da interpretação dos textos escritos, especialmente nas áreas da literatura, religião e direito. A hermenêutica moderna engloba não somente textos escritos, mas também tudo aquilo que há no processo interpretativo. Isso inclui formas verbais, não verbais, de comunicação, assim como os aspectos que afetam a comunicação, como preposições, pressupostos, o significado e a filosofia da linguagem. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que muitas coisas podem tirar o entendimento, a interpretação verdadeira do contexto. Por exemplo, se como nós estamos estudando as cartas de Paulo, nós estamos estudando há 2.100 anos atrasados. Atrasados não, 2.000 anos que ocorreu esse ensinamento.
Ou seja, ali tem fatos históricos totalmente diferentes do nosso, fato político totalmente diferente do nosso, fatos sociais totalmente diferentes do nosso, fato cultural e fato linguístico. Ou seja, toda a linguagem é totalmente diferente que nós utilizamos. A hermenêutica bíblica, ela pretende estudar os princípios da interpretação na Bíblia, enquanto uma coleção de livros sagrados e divinamente inspirado. No cristianismo, essa interpretação é estudada e obtida através da exegese, que eu acabei de falar. A hermenêutica bíblica abrange a relação dialética que visa substancializar o significado dos textos bíblicos para aproximar da realidade fática. O que ele está querendo dizer, irmãos? Que quando eu for analisar um texto, por exemplo, as cartas de Paulo, eu preciso visualizar todo o contexto que a carta estava sendo escrita, todo o objetivo dela, todo o desejo que o autor desejava transmitir para o seu leitor. Da mesma forma, se eu quero estudar as cartas de Paulo, eu tenho que estudar tudo aquilo que a Bíblia fala acerca da Torá. Ou seja, Roberto, para que eu entenda o que Paulo está querendo dizer, eu preciso analisar o contexto dos profetas, o que os profetas anunciaram, eu preciso analisar o contexto da Torá, eu preciso analisar todo o contexto da Taná, eu preciso analisar o que Yeshua quis dizer, eu preciso analisar o que os apóstolos queriam dizer, ou seja, eu tenho que entrar todo dentro do contexto para que eu consiga compreender o que Paulo está falando. Por que se eu entendo só o que Paulo fala é aquilo que os homens acham, que tem distorcido o ensinamento da Torá? Se eu imagino e pego só o contexto de Paulo, eu vou ter dúvida. Porque eu vou conseguir te provar algo e talvez você vai me apresentar algo que vai ser contrário com aquilo que eu estou te falando. Vou repetir. Se eu analiso as cartas de Paulo simplesmente dentro do contexto do que as pessoas imaginam que o que Paulo está falando, se eu só tenho uma interpretação de Paulo e não entendo todo o contexto descrito na Torá, descrito nos profetas, descrito no Evangelho, descrito nos apóstolos, eu vou pegar as cartas de Paulo e vou te provar algo. Porém, você pode vir provar algo que é contrário do que eu estou falando. Porque você só vai estar analisando dentro do contexto do livro da carta de Paulo. Mas eu quero analisar dentro do contexto de toda a palavra. A primeira regra da hermenêutica, irmãos, a hermenêutica ela possui umas regras que nós precisamos observar. Primeira regra, analisar o texto dentro do seu contexto, eu já falei isso. Segunda regra, a Bíblia interpreta ela mesma. Terceira regra, preciso usar o texto usual e ordinário. Quarta regra, o objetivo que deseja transmitir o livro. Vamos pegar a segunda regra aqui que eu falei. A Bíblia interpreta ela mesma. Irmão, se a hermenêutica ensina que a Bíblia interpreta ela mesma, ela está dizendo que Gênesis vai concordar com Apocalipse. Ela está dizendo que Êxodo vai concordar com o que Yeshua falou em Mateus. Ou seja, a Bíblia ela faz um questionamento e ela mesma dá explicação. Ela dá um ensinamento e ela mesma dá a orientação. Ou seja, aqui a hermenêutica está ensinando que toda a Bíblia ela tem um início, um meio e um fim. Ela tem um objetivo, ela tem algo a alcançar e ela tem algo a responder. Ou seja, se a Bíblia ela responde ela mesma, eu entendo que é a fonte que inspirou os profetas, que é a fonte que inspirou Moisés, que é a fonte que inspirou os salmistas, que é a fonte que inspirou Yeshua HaMashiach e os discípulos, é a mesma fonte que escreveu toda a palavra. Você concorda isso comigo? Eu preciso que vocês tenham esse entendimento. A Bíblia responde ela mesma. Se ela responde ela mesma, então vamos entrar dentro do contexto da carta de Paulo. Vamos ver aqui, irmãos. Eu coloquei aqui, primeira regra, a Bíblia interpreta ela mesma. Isso nos faz entender que todos os comentários bíblicos, ou os livros que compõem a Bíblia, possuem a mesma fonte. Ou seja, se os livros tivessem fontes diferentes, eles contrariariam uns aos outros. Porém, seguindo a intenção da hermenêutica, de que a Bíblia responde ela mesma, precisamos entender que tudo que está descrito na Torá está sendo ratificado ou cumprido dentro da Brit Hadashah, dentro do Novo Testamento,
Testamento, chamado Novo Testamento. Ou seja, tudo aquilo que a Taná, que é chamado pelo cristianismo de Antigo Testamento, tudo aquilo que está descrito na Taná, se eu creio que a Bíblia responde ela mesma, a resposta vai estar sendo ratificada dentro da Brida Hadashah. Então, vamos analisar esse texto, irmão. Isso é o que eu estou querendo dizer, que o Novo Testamento concorda com o Velho Testamento. Vamos olhar como o cristianismo fala. O Novo Testamento concorda com o Velho. Então, vamos analisar isso, irmãos. Se o Novo Testamento concorda com o Velho, e o que falam acerca das cartas de Paulo? Que Yeshua aboliu a Torá. Que Yeshua extinguiu a prática da Torá. Que Yeshua extinguiu a obediência à Torá. Não é isso que as pessoas determinam das cartas de Paulo? E outras coisas mais que nós vamos estudar mais à frente. Mas, a grosso modo, fala que nós não precisamos obedecer nem buscar a prática da Torá. Vamos entender, então, dentro de um contexto todo da Bíblia, para ver se os profetas anunciaram isso, para ver se a Torá fala acerca disso, para ver se o Mashiach, Yeshua HaMashiach, fala isso, ou para ver se os discípulos disseram isso. Vamos analisar. Ou se o próprio Paulo falou acerca disso. Primeiro, irmãos, eu já falei isso aqui diversas vezes, vou falar de novo. O que significa Torá? O que significa Torá? Torá significa instrução. Torá significa sabedoria, Trofá significa lei, Torá significa ensino, significa instrução, significa saúde, significa prosperidade. Eu posso dar infinitos conceitos de Torá para você. Quer ver? Se eu te mostrar, e eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, eu já falei diversas vezes, mas vou falar de novo. O que significa Torá? Vai em Provérbios no capítulo 3. Capítulo 3. Obrigado. Provérbios no capítulo 3, no verso 1, diz assim, ó, filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Aqui ele chama de ensino, pois eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixe o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graças e bom nome aos olhos de Elohim e dos homens. Confia no Eterno de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Eterno e aparte-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aquele chama de ensino, aquele fala que é vida, aquele fala que é prosperidade, aquele fala que é saúde. Isso será saúde para o teu corpo. Ou seja, vários conceitos de Torá. Se você for lá em Provérbios capítulo 8, você vai ver que aqui, eu quero ler o capítulo 8 todinho de Provérbios com você. Você vai ver que aqui você vai ver aqui que o autor do capítulo 8 de Provérbios, ele fala acerca da Torá, e ele chama a Torá aqui de sabedoria. Ele a chama de sabedoria. Leia comigo o capítulo 8. Desculpa, só acompanha com os teus olhos. Não clama a sabedoria, o entendimento não faz soar a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Ao lado das portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. É como se a Torá ela mesma estivesse falando aqui, ele narrando esse capítulo 8 de Provérbios. Entendei, ó simples, a prudência, vós loucos, entendei a compreensão. Ouvi, pois, proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. A minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas são retas para quem bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Verso 10. Aceitai a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento antes de que o ouro escolhido.
pois melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que se deseja nada lhe pode comparar. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo conhecimento e discrição. O temor do Eterno é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho é a boca perversa. Conselho e verdade, sabedoria são meus. Eu tenho entendimento e poder. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam encontram. Riqueza e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Ando no caminho da retidão junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes aos que me amam e encher os teus tesouros. O Eterno me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, Roberto. Ele está falando da Torá, a Torá está falando dela mesma. Antes de haver oceanos fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Antes que ele fizesse a terra, ou os campos, ou sequer o princípio do pó do mundo, eu estava lá quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs o mar o seu termo, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando compôs os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a minha instrução e sede sábios. Não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha vida, e alcança o favor do Eterno. Mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, está falando aqui de uma sabedoria que provém da Torá. Se você for, e nós estudamos isso de manhã, vai lá em Deuteronômio no capítulo 4. Você vai entender aqui qual é a forma que nós podemos adquirir a sabedoria. Deuteronômio no capítulo 4, no verso 6, diz assim, guardai-vos. Olha o verso 5, vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Eterno meu Elohim, para que pratiqueis na terra que ides entrar para possuir. Guardai-os e praticai-os, pois essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos. Ou seja, a sabedoria profetizada ali em Provérbios no capítulo 1, descrita em Provérbios capítulo 8, é que Moisés fala que aquele que guardar, essa será a vossa sabedoria. Ou seja, por isso que eu quero analisar a carta de Paulo dentro de um contexto descrito na Torá, dentro de um contexto descrito nos profetas. Ou seja, a Torá significa vida, a Torá significa paz, a Torá significa ensino, a Torá significa instrução. Ela é muito mais do que simplesmente conceituar como lei. Quando a gente estuda Provérbios no capítulo 8, a gente vai entender, o judeu quando ele ensina, irmãos, quando ele fala o verbo de Elohim, ele se refere à palavra de Elohim. Se você for estudar o conceito de verbo de Elohim dentro do judaísmo, você vai ver que ele se refere à palavra de Elohim. Quando Elohim iniciou a sua criação, ele fala que do seu verbo originou todo o início da criação. Todo o início do que Elohim formou os céus e a terra iniciou do seu verbo. Ou seja, a sua palavra é o seu verbo. Quando fala de verbo, você lembra de algum texto? João, eis que o verbo se fez e habitou entre. Eis que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando, esse é um contexto judaico.
Ele está falando que o verbo, que é a palavra, que estava descrita, Jorge, desde o início da criação, onde ele fala aqui que a palavra era o arquiteto de Elohim, essa palavra que foi manifestada em pedras, que foi manifestada, que está na minha e na tua mão, ela se manifestou no meio de nós e ela se fez carne. Vá lá em João no capítulo 1. Irmãos, por isso que eu falei, quando eu ensinei alguns dias atrás, que se eu conceituo Yeshua e eu conceituo a Torá, eu vou dar tanto a Torá quanto a Yeshua o mesmo conceito. A Torá ela fala que ela é vida. Os ensinamentos dos profetas falam que ela é instrução. Fala que ela é caminho, fala que ela é verdade, fala que ela é luz. E Yeshua deu os mesmos conceitos a ele. Ele é caminho, ele é a verdade, ele é a luz, ele é a nossa paz, ele é a nossa saúde, ele é a nossa salvação. Os mesmos conceitos. Qual a diferença de Yeshua à Torá? Nenhuma, irmãos. Eu não posso pegar a Torá e falar todo o contexto dela e falar assim, eu vou abolir a Torá, Léo. Eu posso entender o meu papel dentro da Torá, que é diferente. É diferente, eu não tenho a mesma obrigação que um judeu tem, até porque eu não tenho condições de guardar a Torá como um judeu guarda. Ou como ele tem o privilégio de guardar. Mas eu preciso entender o contexto da Torá. É diferente de eu pegar e falar que a Torá estabeleceu o Shabat e eu falo que Yeshua aboliu e ele estabeleceu o domingo. É diferente eu falar que a Torá estabeleça Peça e eu vou distorcer todo o ensinamento de Peça e vou estabelecer uma Páscoa cristã. É diferente, Jorge, de eu pegar o contexto bíblico e tirar todo o contexto bíblico e colocar uma festa pagã. Irmãos, é totalmente diferente do que eu entender a minha posição dentro da Torá. Lá em João, no capítulo 1, e eu não estou ensinando isso aqui para vocês, irmãos, para que a gente venha discutir com as pessoas acerca desse assunto. Eu estou falando para que nós venhamos ter um entendimento, porque nós só vamos trazer as pessoas para o retorno sendo exemplo, tá? Isso é fato para nós, isso é um ensinamento bíblico. Sendo o exemplo da palavra. Esses dias eu fui num cliente que ele era pastor, aí eu comentei que era de uma congregação judaica, ele foi me perguntando e tal. Aí eu citei para ele Atos capítulo 21. Segundo ele ali, Paulo no capítulo 21, ele teve uma recaída ao judaísmo e à obediência à Torá. Uma recaída ao judaísmo e à obediência à Torá, José. Recaída. Vocês estão rindo? É uma verdade, irmãos. Oi? Ali... Eu não quis, sabe por quê, meu irmão? Ali, Sandro, eu entendi que realmente nós não devemos discutir essas questões da Torá. Porque não somos nós que convencemos a ninguém, irmão, mas só a Elohim. E eu entendo que o meu testemunho tem que ser o maior do que o dele. O seu testemunho tem que ser o maior do que o testemunho que está ali fora, irmãos. É isso que nós temos que ser diferentes. Nós não temos que ser aqueles que vamos bater boca acerca do Shabat e acerca do domingo. Mas o nosso testemunho tem que ser maior. Como Yeshua fala, se a vossa justiça não exceder dos fariseus e escribas, de maneira entrarão no reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder dessa pregação do cristianismo que tem estado aí, que muitos são sinceros e verdadeiros, mas a grande maioria está distante da palavra, onde que nós vamos entrar no reino dos céus? Em João capítulo 1 diz assim, o verbo, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e o verbo era Elohim. Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que fez se fez. Irmãos, quando você fica estudando acerca do conceito judaico do Mashiach, você entende direitinho o livro de João. Direitinho. João aqui ele enfatiza todo esse capítulo dentro de um contexto judaico. O verso 3 ele fala assim, verso 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Elohim cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu.
Veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Elohim. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Elohim. O verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra, Santo, se fez carne e habitou no meio de nós. Vemos em Yeshua o Shabat, vemos em Yeshua as festas bíblicas, vemos em Yeshua o amor ao próximo, vemos em Yeshua o verdadeiro amor em Elohim, vemos em Yeshua a verdadeira adoração, vemos em Yeshua a ajuda ao necessitado, ao órfão. Ou seja, tudo que você precisa encontrar na Torá, você encontra em Yeshua. Então, irmãos, se eu entendo, dentro desse contexto, é isso que eu quero te mostrar. Vamos analisar a carta de Paulo dentro do contexto da Torá. Se a Torá é para mim vida, se a Torá é para mim instrução, se a Torá é para mim instrução, sabedoria, ensino, o que eu quiser determinar, eu não posso pegar todas essas bênçãos que têm caráter espiritual e tirá-las da minha vida e dizer que ela não tem nenhuma representatividade para mim e para você. Em Lucas capítulo 24, e eu quero estudar as cartas de Paulo no próximo Shabat. Por que eu não vou entrar nas cartas de Paulo? Porque eu sei que vocês vão fazer pergunta e eu não vou ter tempo de abordar todos os assuntos aqui hoje. Então vamos deixar o próximo sábado só para entrarmos nas cartas de Paulo. Em Lucas capítulo 24, no verso 36... nós vamos seguir estudando as cartas de Paulo dentro desse contexto, tá? Eu não vou fugir desse contexto que Yeshua aqui falou. Verso 36. Falava ainda essas coisas quando Yeshua se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, apalpai-me, e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Yeshua: Tendes aqui alguma coisa que comer? Eles apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel. E ele comeu diante deles. Yeshua lhes disse, presta atenção no que Yeshua falou: São essas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Torá, na Torá de Moisés, nos profetas e nos... Yeshua está dizendo, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Torá de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras e disse: Eis que está escrito, o Messias padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. Ou seja, Yeshua fala que existe um escrito na Torá, existe um escrito nos profetas e existe um escrito nos salmos acerca dele. E eu quero estudar as cartas de Paulo dentro do contexto que está descrito na Torá, dentro do contexto que está escrito nos profetas, dentro do contexto que está escrito nos salmos. Porque se eu fujo disso, irmãos, eu posso dar qualquer opinião aqui a vocês. Eu posso pegar um contexto bíblico e distorcer totalmente. Totalmente. Se eu não tiver uma referência. Ali lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Engraçado que eram discípulos que tinham visto Yeshua, que tinham visto ele morrer, que tinham ouvido falar da sua ressurreição, e ali lhes foram aberto o entendimento. E andaram. Nós precisamos, irmão, diariamente que o nosso entendimento seja aberto. Diariamente, porque a palavra ela é revelada de santidade em santidade. Nós não temos capacidade, Sandro, de entendermos a palavra em toda a sua plenitude, de uma vez só. É um processo que nós vamos crescendo espiritualmente e entendendo as Escrituras. O que eu entendi há 10 anos atrás, hoje eu entendo de maneira diferente, ou mais completa, ou mais fácil de transmitir para vocês. Ou seja, o nosso entendimento ele é gradativo. Assim foi com a nação de Israel.
Então, nós vamos estudar as cartas de Paulo dentro do contexto da Taná. Se eu faço isso, eu obedeço à teoria da filosofia da hermenêutica que o cristianismo ensina, e eu não estou fugindo dentro do contexto do que Paulo está falando. Porque, irmãos, você tem que colocar isso na sua mente. Se a Torá falou, se os profetas falaram, se os salmistas falaram, se Yeshua falou, se os discípulos falaram, Paulo não vai ser doido, louco de falar contrário a esses ensinamentos. Ele não vai falar contrário, ele vai dentro da mesma linha e raciocínio. Paulo era um judeu, vivia como um judeu e obedecia a Torá. Ele não vai ser insensato de fugir dentro desse contexto, porque a referência dele é o ensinamento da Torá. Aí, irmãos, eu faço uma pergunta. Então, se nós vamos estudar dentro desse contexto, nós cantamos aqui esse louvor e eu quis enfatizar aqui para vocês. Vamos estudar acerca do que a Torá fala acerca do Messias. O que a Torá diz sobre o Messias? O que ela profetizou acerca do Messias, que Yeshua fala, que Moisés escreveu a respeito dele? O que está descrito na Torá? O que está descrito nos profetas? Vamos estudar. Vai lá em Deuteronômio no capítulo 30. Vai lá comigo. Existe aqui uma profecia, irmãos, que ainda não ocorreu. E muitos de nós, eu vou repetir isso aqui e guarda o que eu estou falando. Muitos de nós que aqui estamos, somos herdeiros dessa promessa, somos participantes dessa promessa aqui e não sabemos que somos. Vou repetir. Muitos de nós que aqui estamos somos descendentes diretos ou indiretamente de judeus. Grande parte da nação brasileira são descendentes de judeus marranos e anuncios e não sabem que eles estão descritos dentro dessa promessa aqui de Deuteronômio no capítulo 30, no verso 1 até o verso 6. Quando diz assim, ó: Quanto te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, por onde te lançar o Eterno teu Elohim, e te converteres ao Eterno teu Elohim, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje. Presta atenção no verso 3, é uma promessa. Então o Eterno teu Elohim te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, de lá os ajuntará o Eterno teu Elohim, e de lá os trará. O Eterno teu Elohim te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. Aqui existe uma promessa de Elohim, onde Elohim vai levantar toda a descendência judaica espalhada sobre a face da terra e vai ajuntá-los dentro da promessa, dentro da terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. É uma promessa de Elohim. Ela não está se cumprida. Ela não está se cumprida. Hã? Eu vou te mostrar por que ela não está se cumprida. Para que essa promessa venha a se cumprir, é necessário que o Mashiach retorne. Para que essa promessa venha a se cumprir, é necessário que o Mashiach retorne. Nós cantamos: se alçarmos as vozes clamando, Yeshua virá, e os povos verão que a salvação vem de Sião. Ou seja, se nós clamarmos, o Mashiach virá e ele cumprirá as promessas feitas dentro da Torá. E eu vou te provar isso, Jorge, lá em Isaías capítulo 11. Vai lá comigo. Para você entender que aqui, para que Elohim possa reunir todas as descendências de Israel. Afirma. Pode ler, Léo, se você estiver nele. Francisco, em Lucas, que você leu lá no capítulo 24, você leu até o verso 46, mas o verso 47, Yeshua diz assim, ó: em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. No próximo original diz assim: em meu nome seriam clamados ao retorno e à remissão das faltas em todas as nações, a começar por Jerusalém. Isso é, a começar por toda a sua descendência. Amém. Amém.
Se você olhar lá, irmãos, em Atos, não precisa ir lá não, tá? Em Atos no capítulo... Desculpa. Atos no capítulo 1, verso 6, os discípulos perguntaram a Yeshua, falaram assim, Senhor, quando estabelecerá o teu reino? Ele fala assim, não convém saber nem o dia, nem o tempo que o próprio Elohim estabeleceu pelo seu poder. O que eles estão falando? Quando virá o reino do Mashiach, quando ele vai reunir todos os descendentes de Israel dentro da terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó? Essa foi a promessa e Elohim disse que ele há de voltar. Em Isaías capítulo 11, você vai ver que a promessa descrita lá em Deuteronômio no capítulo 30. Está descrita aqui em Isaías capítulo 11, e aqui ele fala do Mashiach que virá, Jorge, para trazer essa união, essa paz ao mundo. E existem muitos ensinamentos judaicos que depois nós podemos abordar sobre isso, que não haverá mais o pecado, que não haverá mais as guerras, que falam acerca do período do Mashiach. Que as nações reconhecerão Elohim como o Errad de todo o universo. Isaías no capítulo 11 diz assim, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Eterno, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Eterno. Deleitar-se-á no temor do Eterno, não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos teus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão, e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia o Eterno tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo que restaram da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Amate e das ilhas do mar. Levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E aí ele vai falando do Messias que virá trazendo esse retorno. Ou seja, irmãos, Francisco, o que isso tem a ver com as cartas de Paulo? Eu estou dizendo que as profecias acerca do Mashiach, ela fala do retorno, ela fala do ensinamento da Torá, ela fala da obediência à Torá, ela fala como a Torá sendo a lei que vai reger o mundo. Mas onde você enxerga isso, Francisco? Vai lá em Isaías capítulo 2. Vai comigo em Isaías capítulo 2. Eu posso te mostrar em Isaías capítulo 43. Eu posso te mostrar em Ezequiel capítulo 39. Eu posso te mostrar em Jeremias no capítulo 31. Eu posso te mostrar em Amós no capítulo 9. Em Jeremias 23. Em Ezequiel 36. Todas essas profecias falam acerca do Mashiach, que há de trazer a nação de Israel de volta para as terras prometidas aos patriarcas, com a Torá regendo toda a nação da terra. Irmãos, aí dentro desse contexto eu não consigo imaginar, Rios, Paulo falando o contrário a isso. Eu não consigo imaginar, irmãos, e se eu estudar dentro desse contexto eu vou entender todo o ensinamento de Paulo. Se eu consigo colocar a Torá no lugar dela, que lhe é devido, e eu consigo desfrutar todas as bênçãos contidas nela, eu vou entender quão bom é a Torá para mim e para você. Quando ele fala ali estandarte, se você for lá em Bar Midbar, em Números capítulo 1, ali, quando ele estabelece ali os exércitos, as tribos ali de Israel, cada tribo era identificado por uma insígnia, cada tribo era identificado por um estandarte. Então, quando ele levantará o estandarte, é para identificar a quem você pertence. Sim. A qual nação você pertence. Amém. Amém. Em Isaías, no capítulo 2, diz assim, a visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém.
Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Eterno, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Elohim de Jacó. Ele nos ensinará o quê? O que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas. Pois de Sião sairá, e a palavra do Eterno de Jerusalém. Nos últimos dias. Nos últimos dias. Deixa eu ver se é Ezequiel capítulo 36, irmãos. Vai lá comigo para ver se é Ezequiel. Eu não sei se é esse texto que eu quero falar. Não é não, irmãos, é Isaías 66. Eu estou pulando aqui um pouquinho, porque eu quero encerrar mais cedo. Isaías 66 também fala acerca desse retorno que Elohim fará, essa salvação que ele estabelecerá à casa de Israel e para toda a humanidade. Mas eu quero atentar com você ali do verso 20, que diz assim, ó. Olha o verso 17. Os que se santificarem e se purificam para entrarem nos jardins após aquele que está no meio dos que come carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Eterno. Verso 18 agora. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos venham para juntar todas as nações e línguas e verão a minha glória. Pergunta, isso já aconteceu? Não, é uma profecia. Porém, entre eles um sinal, e o que deles escaparem, enviarei às nações a Tarsis, Pu e Lude, famosos como flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longes, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. Anunciarão a minha glória entre as nações. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Eterno, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Eterno, como os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos limpos à casa do Eterno. E também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Eterno. Como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Eterno, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. De uma lua nova a outra, de um Shabat a outro, ou seja, o Shabat está estabelecido nos últimos dias? Sim. De uma lua nova a outra, e de um Shabat a outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Eterno. De um Shabat ao outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença. Se você for em Zacarias, você vai ver que Zacarias ou Malaquias que profetiza acerca da festa de Sukkot, de tabernáculo. Zacarias, no capítulo 14, que fala a respeito da festa de tabernáculo, onde todas as nações irão a celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, é dentro desse contexto que eu tenho que estudar a carta de Paulo. Porque se eu estudar a carta de Paulo dentro do contexto do cristianismo, eu vou dentro do cristianismo. Eu vou te apresentar. Eu posso falar aqui que Paulo fala totalmente contrário à Torá para vocês. Vou repetir. Eu posso provar para você que Paulo está falando dentro do contexto do cristianismo, que Paulo está falando totalmente contrário à Torá. Mas eu posso te provar dentro do contexto da Bíblia, dentro do contexto da Torá, dentro do contexto dos profetas, dentro do contexto da Brit Hadashah, que Paulo está falando igualmente eles a pronunciaram. Da mesma forma. Da mesma forma. Agora, se eu estudo a carta de Paulo só dentro do contexto do cristianismo, eu vou ter o entendimento do cristianismo. Ou então, irmãos, nós vamos pegar a Bíblia e aí nós vamos sair. Se nós não acreditamos que o que Isaías está falando, se eu não acredito que o que Jeremias falou,
Se eu não acredito que o que Moisés falou, nós não estamos falando de uma religião verdadeira. Eu posso jogar e só ficar com o Novo Testamento, e aqui eu guardo o Novo Testamento. Eu quero acreditar que o mesmo Elohim que inspirou os discípulos, que inspirou os apóstolos e os discípulos de Yeshua a escrever e abrir Hadashah, foram os mesmos foi o mesmo Elohim e Espírito que inspirou os profetas e Moisés. Francisco, se não acreditarmos em Isaías, se não acreditarmos no que Moisés fala, no que Isaías fala, no que Jeremias fala, E o que Paulo fala, isso que eu quero mostrar. Nós não acreditamos em Yeshua. Então não tem Nós porquê, não acreditamos em Yeshua. Amém, não Roberto. tem por que sair desse contexto. Amém. Irmãos, por que eu estou entrando nesse... Pode falar, Jorge. Faz a pergunta no microfone. Ô, irmão, se vocês forem contribuir, eu queria que vocês instigassem mais o estudo. Você vai contribuir, não vai? Então tá bom. Vai lá. Você falou que os judeus vão para Jerusalém. Vão ser reunidos. Na vinda do Senhor. E eu falei mais ainda, tá, Jorge? Eu falei que muitos de nós aqui estamos inseridos nessa promessa e não sabemos. Sim. É que quando eu estive lá, teve 500 mil russos, mesmo ano, indo para lá. Mas só para passear, Jorge. Nenhum para aprender a Torá. Morando lá nos kibbutz. Então eu senti assim muitos brasileiros morando em Israel, gente, quando estive lá em Israel, eu senti assim. E agora você falou o seguinte, Amós 5,18, é sobre a vinda do Senhor, né? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis que vos para que vos quereis, diz o Senhor, trevas será e não luz. Bom, terrível, hein? Amós 5,18. 18. É bom, Chiquinho, lê, Chiquinho, por favor. Acabou aí? Oi? Você quer que eu explique esse texto? Ah, tá. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esses dias do Eterno? Trevas será e não luz. Eu quero, Jorge. Eu quero também, Jorge. Mas ele não está falando, Jorge. Eu entendo a sua posição aqui no seu que ele está falando. Mas eu tenho certeza que Amós ele desejou. Como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele. Hoje, Jorge, aqui o que ele está falando é acerca do juízo, não é acerca da vinda do Mashiach. Eu não sei se existe uma diferença. Existe uma diferença do juízo e existe uma diferença. A Miriam está falando aqui para quem peca realmente será um dia de trevas e não de luz. É porque é como Eva e Adão fizeram quando pecaram, se esconderam do Eterno. Entendeu? É por isso. Porque o pecado faz eles temerem. Para quem estiver em pecado, o dia será de trevas e não de luz. É isso que está. Mas eu creio que vai ser um dia de luz, de muita alegria, quando o Mashiach vier. Se você vê o seu Mashiach lá, reinando em Jerusalém, e você podendo ir lá adorá-lo e exaltá-lo, como todas as nações irá junto com você. Amém? E seremos um só povo, adorando o nosso Elohim. Oi, fala, meu amado. Leiam aí, irmão, senão... Leia que vocês me ajudam. 2 Timóteo 3, verso 14 e 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Yeshua. Toda a escritura é inspirada pelo Elohim e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Elohim seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Aqui ele manda Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu desde a infância. Não foi o que Paulo escreveu na Torá que ele está falando aqui. Amém. É bom que vocês contribuam. Eu queria que vocês perguntassem mais, mas está bom. Irmãos, toda vez... Olha aqui, eu coloquei, só eu contando aqui, tinham 12 profecias dos profetas falando acerca desse retorno, mostrando a Torá como referência. Eu não posso ler com vocês todos esses textos, mas eu quero mostrar para vocês, lá em Isaías capítulo 56, que todas as vezes que os profetas anunciaram a salvação para os gentios, eles anunciaram
tendo os gentios a base da Torá, tendo os gentios a referência da Torá. E Paulo falou a mesma coisa, ele falou assim lá em Romanos, no capítulo 2, no verso 13, se não me engano: não serão justificados diante de Elohim aqueles que ouvem a Torá, mas serão justificados aqueles que a obedecem. E ele estava falando ali acerca dos gentios. Só você ler Romanos capítulo 2, verso 13. Em Isaías, no capítulo 56, fala aqui da salvação para os gentios, para os estrangeiros. Diz assim, ó: assim diz o Eterno. O Léo leu, né? Não preciso nem ler. Assim diz o Eterno: mantende o juízo e fazei a justiça, pois a minha salvação está prestes a vir, e a minha retidão a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que lança a mão disto, que se guarda de profanar o Shabat, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não diga ao estrangeiro que, se houver chegado ao Eterno, de todo me apartará o Eterno do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Eterno aos eunucos que guardam os meus shabates, e escolhe aquilo que me agrada, e abraça a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que de filhos e filha. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que chegaram ao Eterno para o servirem, para amarem o nome do Eterno, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Ou seja, sempre que os profetas anunciaram a salvação para os gentios, a Torá estava inserida. Se você for em Jeremias, no capítulo 31, verso 31, ali existe a profecia de Jeremias acerca da casa de Israel. Vamos lá rapidinho. Tanto que o nome do Novo Testamento é Brit Hadashah, devido à profecia de Jeremias. Uma nova aliança, Brit Hadashah, nova aliança. Jeremias 31, verso 31 diz assim, ó: vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os teus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Eterno. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha lei, a minha Torá no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Irmãos, aqui Elohim fala de uma nova aliança, da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Ele fala do Mashiach, é onde que a diferença vai ser que não vai estar mais escrita a Torá em letras de pedra, Léo, mas sim dentro do meu coração. É só a forma, é só a base onde está escrita a Torá. Ela vai deixar de estar escrita em pedras e vai estar escrita dentro do meu coração. Por isso que eu não posso me apartar dela. Aí, irmãos, aí eu quero entrar na carta de Paulo com vocês na semana que vem. Eu teria mais coisas para falar aqui, mas eu vou deixar para falar na semana que vem. Se nós estudarmos as cartas de Paulo dentro do contexto dos profetas, dentro do contexto da Torá e dentro do contexto do Mashiach e Yeshua e dos seus discípulos, aí nós entenderemos acerca das cartas de Paulo. Que o Eterno possa abençoá-los, que o Eterno possa dar a vocês uma semana na presença dEle e que vocês possam ser agraciados com a voz do Espírito que nos ensina diariamente. Amém? Pai, nós queremos te louvar pela tua paz, nós queremos te louvar pelos teus ensinamentos, nós queremos colocar diante de ti, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos ouvir da tua voz, toda a instrução, toda a direção. Porque nós sabemos, ó Pai, que nós não podemos ser alienados ou convencidos pelo ser humano, mas nós precisamos ser convencidos pelo Teu Espírito. Por isso, com a Tua doce presença, ó Pai, com o Teu doce entendimento, fala ao nosso coração. Faça que possamos ter o entendimento como tiveram os discípulos quando viram Yeshua ressurreto em sua frente. Que eles possam verdadeiramente que nós possamos verdadeiramente ter a nossa mente aberta para as Escrituras, para que venhamos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração. Esteja conosco durante essa semana, nos ensina a ser fiel ao Senhor e à Tua palavra, nos ensina a sermos exemplo de vida, mesmo nas aflições e as dificuldades que esse mundo nos apresenta. Nós estamos aqui para aprender a Tua palavra, para aprendermos a viver melhor, Pai, no nosso cotidiano. Por isso, seja a tua bênção, a tua paz, e dê ordem aos teus anjos para nos guardar e nos proteger. É o que nós pedimos no nome de Jesus.